Após investigações, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defraudações, realizou na manhã desta quinta-feira uma operação no bairro Nossa Senhora Aparecida 2, aqui em Caratinga, com o objetivo de dar cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão contra 3 investigados por falsificação de documentos e aplicar golpes. Os alvos dos mandados foram Geraldo Magela Nascimento, vulgo Canjiquinha, Tiago Teixeira, apelidado de Caputira, e Carlos Renato Rocha Pacheco, conhecido como Renatinho. O trio foi preso em flagrante por falsificação de documento público e conduzido à delegacia. A operação terminou com a apreensão de diversos documentos falsos, cartões bancários e de crédito, talões de cheque, carimbos, uma CPU, além de um martelo e uma tábua de madeira. Segundo a Polícia Civil, os 3 já vinham sendo investigados há algum tempo. Vamos acompanhar os detalhes destas investigações em uma entrevista concedida pelo delegado de polícia Luiz Eduardo Moura Gomes. A Delegacia de Defraudações, presidida à época pelo Dr. Rodrigo Cavassoni, representou o Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão em favor dos investigados, o Geraldo Magela, Tiago Teixeira e Carlos Renato, porque havia inquéritos policiais instaurados por estelionatos em que foram utilizados documentos falsos com fotografias dos investigados e outros elementos que imputavam a prática desses crimes aos investigados. Com base nesses inquéritos, o Dr. Rodrigo Cavassoni, à época, representou pela busca e apreensão apreensão domiciliar na residência dos investigados, e hoje, pela manhã, a Polícia Civil cumpriu os mandados de busca e apreensão na residência tanto do Geraldo Magela como do Tiago Teixeira, os 2 residem no mesmo endereço, como também na residência do Carlos Renato. Nas 2 residências foi encontrado um vasto volume de documentos falsificados, cheques em nome de vítimas que eram utilizados para praticar golpes, contratos sociais de empresas montadas em nome de vítimas, que havia o contrato social, o documento falsificado, a carteira de identidade com a fotografia de um dos envolvidos na organização criminosa. Então, assim, vários documentos apontando realmente a prática do crime de estelionato. Inclusive, na casa do Geraldo Magela e do Tiago Teixeira, foi encontrado um computador onde eram feitos esses documentos. Havia um documento na impressora que havia acabado de ser impresso e que faltava ainda plastificar, colocar foto, e além desse documento que estava na impressora, no local havia vários documentos de identidade que não estavam com foto ainda, que eles haviam sido falsificados por meio desse equipamento, e ele estava aguardando só o término da confecção dele. Então os próprios investigados confeccionavam esses documentos? Sim. Sim, os investigados faziam esses documentos na casa do Geraldo Magela, conhecido como Canjiquinha, e do Tiago Teixeira, conhecido como Caputira. Tá? Eles faziam esses documentos na própria residência deles, por meio de um computador, uma impressora de alta resolução que eles possuem, e utilizando as fotografias dos membros da organização, eles conseguiam ir nos locais, passando pelas vítimas, e as pessoas, os bancos, as instituições financeiras não desconfiavam, porque realmente a foto coincidia com a foto com a pessoa que estava lá na presença deles. Nas residências haviam vários cartões de crédito, com senha do banco, demonstrando que eles estavam movimentando essas contas. As investigações, na verdade, elas vão iniciar hoje, porque com a quantidade de documentos que foram arrecadados, a Polícia Civil agora vai precisar debruçar sobre esses documentos para analisar quem são as vítimas, quais golpes foram praticados em nome dessas vítimas, e o que causou certa relevância na investigação é que haviam cartões de crédito com senha na casa de um dos investigados. E na casa do outro investigado, um volume muito grande de cheques em branco em nome da mesma vítima, e o cartão estava na casa do outro, demonstrando que a ligação entre eles, que um falsificava, o outro tinha a função de botar a cara, que é ir lá na instituição financeira com documento falso, distribuir o cheque na rua, vender esses cheques para que outras pessoas praticassem golpes. Eles utilizavam a impressora para fazer o papel da carteira de identidade. Só que quando você repara a identidade feita pela Polícia Civil, ela tem na foto uns furos que se refere ao Instituto de Identificação de Minas Gerais. Então, esses furos, eles eram reproduzidos pela organização utilizando uma tábua de madeira, um martelo e um prego, que eles iam batendo na foto e tentavam reproduzir
o mesmo tipo de marcação que o Instituto de Identificação faz quando confecciona as identidades verdadeiras. Inclusive, um dos investigados tinha várias identidades com nomes diferentes. Sim, na verdade, todos os investigados tinham identidades com a foto dele, as fotos coladas lá e com o nome de outras pessoas. A princípio, eles foram presos por falsificação de documentos, mas eles também são investigados por outros crimes. Sim, na data de hoje eles vão ser presos por falsificação de documentos. Eles estavam falsificando os documentos na casa e foram presos. Eles também usaram os documentos em outros fatos e praticaram estelionatos. Então, esses crimes eles não estão em situação de situação flagrancial hoje, mas eles serão investigados e os inquéritos policiais serão instaurados para que apure a responsabilidade deles, apure a existência desses crimes. Hoje eles foram presos por falsificar documentos. É o que eles estavam fazendo lá. Eram documentos bem feitos, não eram documentos com falsificação grosseira, não. Eram documentos muito bem feitos, passariam despercebidos com facilidade em instituições bancárias, em lojas de veículos. Tá? A impressão era muito boa, a forma como fazer os furos na foto era muito boa, as fotos todas, o padrão era muito parecido com o padrão original. E aí, com esses documentos, eles conseguiram abrir contas. Então, depois de abrir as contas, eles tinham um cartão de crédito verdadeiro, com uma senha que era válida, e um talão de cheque que, a princípio, não há por que se duvidar desse cartão de crédito, desse talão de cheque, porque se algum comerciante duvidasse disso, ele tinha uma identidade com aquele nome, batendo tudo certinho. Então, assim, tem uma estimativa de valores que eles podem ter conseguido com esses golpes? Isso vai ser apurado a partir de agora, porque até então nós tínhamos um inquérito muito específico de um golpe que foi praticado contra uma vítima de Caratinga, e a partir desse golpe que foi possível a descoberta desses documentos. Tá? Apesar de existirem outros inquéritos policiais, eram casos específicos. Agora, com a apreensão desses documentos que foram feitos hoje, que foi feita hoje, que vai ser possível apurar realmente a dimensão dos crimes praticados pela organização. Caso alguém tenha sido vítima de um desses investigados, pode procurar aqui a delegacia? Sim, pode procurar a delegacia de defraudações, para que a Polícia Civil possa identificar se realmente foi essa organização criminosa que praticou essa fraude contra ela, e se bobear até se um desses documentos foi apreendido, trata o nome da pessoa. A Polícia Civil também vai começar a intimar todas as pessoas referidas ali nos documentos. Tá? No local, um dos documentos apreendidos na casa do Carlos Renato, eu já puxei no sistema uma pessoa falecida. Estava usando o nome de uma pessoa que já havia falecido para praticar os golpes.